Olá, quarto ano, tudo bem? Inicio esta aula deixando para cada aluno, para cada aluna, um grande abraço. Vamos lá? Hoje, dia 23 de junho, nossa aula de História. O que temos para hoje? Revisão de véspera, porque a atividade avaliativa é amanhã. Combinado? Qual é a revisão de hoje? Para História? Capítulo 3. Qual é o tema? Como nós já sabemos, já falamos muito sobre este assunto, nomadismo. E eu sei que vocês têm todas essas informações sobre nomadismo na ponta da língua. O que eu preciso para este momento? Que você abra o seu livro no capítulo 3. Inicia na página 42 e termina na página 53. Veja aqui, página 42 a 53. O que nós vamos fazer nesta aula de hoje? Olha o que eu trouxe para vocês. Uma caixa surpresa. Fiz com bastante carinho para cada um de vocês. Uma caixa surpresa. Olha o que tem dentro dela. Vários papéis, estão todos dobrados. E nesses papéis nós temos perguntas sobre o capítulo 3, sobre o nomadismo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Estou embaralhando e vou tirar essas perguntas daqui. Por exemplo, eu tiro a primeira pergunta e nós vamos juntos respondê-la e localizando a informação no nosso livro. Por isso eu preciso do seu livro aí aberto, combinado? Organize o seu espaço, deixe o que você precisa e vamos lá. Então, vou jogar aqui, estou embaralhando a caixa surpresa e o que ela nos dá primeiro? Explique o fenômeno chamado glaciação. Professora, lembrei, quero falar. Isso mesmo, glaciação foi um período em que os estudiosos e pesquisadores dizem que a Terra passava por um longo tempo com baixas temperaturas. Temperaturas congelantes, baixas temperaturas. Esse longo período, esses estudiosos colocaram o nome de glaciação. Professora, em que página eu encontro isso? Na página 47, quando falamos sobre a Era do Gelo. Página 47. Esse é um período chamado de glaciação, porque a Terra passava por uma grande variação climática, temperaturas baixíssimas. Vamos para a próxima? Entender o que vai acontecer? Eu tiro a pergunta, nós localizamos a resposta. Por isso o livro aberto, quem não abriu ainda dá tempo. Próxima pergunta. Mas vocês já sabem todas essas respostas de cabeça, na ponta da língua. Como o cachorro participava da vida dos primeiros grupos humanos e, por incrível que pareça, também está na página 47, onde nós, inclusive, podemos observar uma pintura rupestre e ali está a imagem de um cachorro. No último parágrafo, inclusive, desta página, lá diz o seguinte: nesse período da Era do Gelo, da glaciação, os humanos também fizeram um importante amigo que segue fiel até os dias de hoje, o cachorro. Será por isso que ali, naquelas imagens rupestres, ele também estava sempre presente? Pode ser. Vamos para a próxima? Quero ver quem vai acertar, hein? Todos respondendo aí comigo? Por que Lucy recebeu este nome? Por que Lucy recebeu este nome? Quem foi Lucy?
Ah, Lucy, os ossos de Lucy foram encontrados lá na África, no continente africano. Esses ossos são considerados fósseis de ancestrais de seres humanos. E os cientistas deram o nome para esses fósseis de Lucy. Mas por que ela recebeu esse nome? Onde está essa informação? Essa informação nós temos na página 45, na questão número 1, onde você fez uma pesquisa para descobrir essa resposta. A pesquisa era o seguinte: a tecnologia atual nos permite reconstruir a imagem dos seres que viveram em outras épocas. A partir de ossos fossilizados, foi possível reconstruir a face de Lucy. Pesquise por que ela recebeu esse nome. E aí nós já fizemos a correção dessa tarefa e descobrimos que lá em 1974, naquele período, tocava uma música muito famosa, tocada por uma banda mais famosa ainda, que eram os Beatles. E em uma música deles tinha o nome de Lucy. Será que os cientistas, historiadores, pesquisadores daquele momento ouviam tanto essa música que disseram: esses ossos, esses fósseis agora chamaram Lucy? Quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri isso, que essa banda, os Beatles, eram muito tocada naquele momento e eu nem sabia que tinha uma música deles que chamava Lucy. Bacana, não? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Onde foi encontrado o fóssil de Luzia? Não podemos confundir Lucy com Luzia. Onde foi encontrado o fóssil de Luzia? No Brasil, continente americano. No Brasil, no estado de Minas Gerais. Professora, em que página está esta informação? Na página 49, que inclusive você pode ver a face reconstruída de Luzia. Próxima pergunta. Gostaram da minha caixa? Minha obra de arte. Próxima pergunta. Qual é o período marcado pelos primeiros assentamentos humanos? Eu gosto muito dessa pergunta. Qual é o período marcado pelos primeiros assentamentos humanos? Para isso eu preciso relembrar então o período mesolítico, o período neolítico e o período paleolítico. Onde nós encontramos isso? Na página 46. E o período marcado pelos primeiros assentamentos humanos é o período mesolítico. Lá diz o seguinte: este período é intermediário entre o paleolítico e o neolítico, ou seja, está ali no meio, entre os dois. E ele é caracterizado pelas migrações de algumas sociedades daquela época, sociedades coletoras, caçadoras, e pelos primeiros assentamentos humanos. E nós vimos que a partir disso começou a surgir a sedentarização, porque os povos deixaram de ser nômades, ok? Essa informação está na página 46 e precisamos gravá-la. Os primeiros assentamentos humanos no período mesolítico. Próxima pergunta, vamos lá. Parará, explique o período chamado Idade da Pedra. Acabamos de falar paleolítico, mesolítico, neolítico. Idade da Pedra, estamos na mesma página, 46. Vamos lá no início? Há 300 mil anos, os primeiros grupos de hominídeos dominaram o fogo. E há 200 mil anos surgiu a nossa espécie Homo sapiens.
Esse período entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e o desenvolvimento de formas de tecnologia e de registro, aí lembramos da escrita, foi chamado de Idade da Pedra. E aí nós vimos que Idade da Pedra foi um período dividido em 3 partes: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Combinado? Página 46. Próxima pergunta. E caixinha surpresa, hein? Como os humanos sobreviviam a temperaturas tão baixas se agora há pouco estávamos falando do período da glaciação, que a Terra passava por baixíssimas temperaturas? Como os seres humanos sobreviviam àquilo tudo? Está na página 47, na página seguinte. Então, eles buscavam as cavernas. E essas cavernas serviam de abrigo para se protegerem de baixas temperaturas e até de animais selvagens. E eu acho que ali eles ficavam alguns dias se aquecendo e ali eles iam fazendo as pinturas rupestres. Próxima pergunta, vamos lá. Por que as populações migram? Por que as populações migram? Vamos juntos lá para a página 50 e 51. Na página 50, nós vimos alguns motivos que levam as populações, a grupos humanos, a pessoas migrarem, mudar de um lugar para outro. Tem diversos motivos. Inclusive, atualmente, nós conhecemos alguns deles e vimos em nossa cidade muitos grupos humanos chegando de outros países por conta da fome, da miséria, do desemprego. Então, muitas migrações acontecem porque as pessoas buscam uma vida melhor, condições melhores para viverem. Vimos também na página 50 que as pessoas podem mudar, migrar, por questões de violação dos próprios direitos humanos, por questões de violência, de conflitos religiosos, econômicos. Então, na página 50, nós temos essas informações. Porque as populações migram por diferentes motivações. Em busca de emprego, em busca de uma vida melhor, para fugir de conflitos, certo? E na página 51 tem a história da nadadora Yusra, que é uma história de superação. Próxima pergunta. O que um historiador estuda? Ah, legal. Lá no início do capítulo 3, na página 44, foi a primeira informação que nós vimos. A história também é uma ciência. E o historiador é um cientista que estuda o tempo e os acontecimentos que nele se desenrolam. Grife essa informação se você ainda não grifou. Próxima pergunta. O que os cientistas dizem sobre as migrações dos Homo sapiens? Lá na página 49, onde tem o título As Migrações Humanas, os cientistas dizem o quê? Eles afirmam que as migrações dos grupos Homo sapiens ocorreram há 190 mil anos atrás e que eles partiram da África. Da África, do continente africano, eles foram para outros continentes e inclusive chegaram na América. Combinado? Página 49. Vamos para a próxima. Explique a expressão, a história independe da escrita. Eu gosto muito desta frase. A história independe da escrita. Então, lá no final do capítulo, na página 52, nós inclusive falamos muito sobre isso, a história da pré-história.
Por que a história independe da escrita? Porque nós vimos que mesmo antes da escrita havia vida humana. E mesmo não tendo a escrita, esses grupos humanos utilizavam de outras formas para a comunicação. E o mais importante, mesmo antes da escrita, havia história acontecendo. Quando vocês responderam, explique com suas palavras por que a pré-história tem história. Justamente por isso, porque a história não depende da escrita para acontecer. Então quer dizer que quem viveu antes da escrita não tem história para contar? Claro que tem. Nós inclusive falamos muito no início do ano sobre a história oral. Inclusive reconhecemos a importância das pinturas rupestres. Elas contam histórias. Elas mostram que por ali, por aquelas cavernas, passaram grupos humanos. Que inclusive até tinha um cachorro junto, pois ele aparece naquelas pinturas. Então a história independe da escrita, porque mesmo antes da escrita, a história acontecia no desenrolar do tempo. Então hoje, esta caixa surpresa nos trouxe algumas perguntas. Todas essas perguntas sobre o capítulo 3, sobre o tema nomadismo. E precisamos entender o nomadismo para entendermos depois o sedentarismo. Combinado? Até mais, um abraço a todos!